Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Vamos hoje refletir o Evangelho do dia, tirado de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Vejam, meus irmãos e irmãs, a interpretação da palavra de Deus, a meditação, a leitura da palavra de Deus pode ser feita por qualquer um de nós. A palavra de Deus não é propriedade de ninguém, ela não é exclusiva de ninguém. Mas é muito importante observarmos que quem interpreta a palavra de Deus deve chamar atenção não para si, mas para a palavra. Deve não se apresentar como exemplo, como modelo e testemunha, mas deve apresentar a palavra de Deus e o que a palavra de Deus é capaz de fazer em cada um de nós. Uma coisa é dar um testemunho da palavra, realizar, exaltar, esclarecer o que a palavra pode realizar em nossa vida. Outra coisa é nos apresentar como referência, como modelo. Nós não somos modelo para ninguém, mas sim Cristo Jesus. Então, os mestres da lei e os doutores, não todos, mas havia um grupo grande que gostava de chamar atenção para si, gostavam de ser cumprimentados, gostavam de ser aplaudidos, gostavam dos primeiros lugares por causa da autoridade que tinham de interpretar a palavra. E isso é um mau sinal. Se sabe bem que alguém tem autoridade para interpretar a palavra de Deus pelo modo como ela vive. Se ela procura ser sincera, se ela procura ser humilde, nas suas condições, se ela procura viver a palavra, né? Esse é o primeiro ponto que nos deixa claro. E quais são algumas atitudes dos mestres da lei, dos doutores, que não devem ser imitadas? Jesus nos esclarece dizendo: Eles não imiteis seus exemplos e suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Então, eles se utilizavam da palavra de Deus para se enriquecerem, se utilizavam da palavra de Deus para terem privilégios, prestígios. E isso não deve existir no coração da gente, meus irmãos e irmãs. Isso não deve passar pela nossa mente. Diante da palavra de Deus é preciso todo respeito, adoração. Diante da palavra de Deus é preciso silêncio para que a palavra possa falar. Quando duas pessoas fazem ou falam ao mesmo tempo, quando duas pessoas se comunicam ao mesmo tempo, a comunicação fica muito estranha, fica muito ruim. Te atrapalha de falar, o outro te atrapalha, você atrapalha o outro. E no final, ninguém se ouve, ninguém se compreende. Com Deus também é assim. Quando Deus quer falar, é preciso que nós nos silenciemos o coração. Jesus continua dizendo: Quanto a vós, não deixeis que eu vos chame de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós somos irmãos. Mestre é uma palavra que significa aquele que ensina, que tem autoridade. E o nosso mestre é Jesus Cristo. É Ele quem tem a palavra definitiva.
Por isso, diante das suas atitudes, diante das decisões que você tem que tomar, não tenha medo de perguntar a Jesus o que ele faria no seu lugar. Qual decisão ele tomaria se ele estivesse na sua história, no seu lugar. Jesus também afirma para nós: quanto a vós, não chameis a ninguém de Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. O Pai é misericordioso, o Pai é o Criador. E ninguém é criador a não ser Deus Pai. Nós fazemos parte dessa criação, nós somos criaturas. E por isso nós não podemos colocar nada e nem ninguém no lugar do Criador. Quando Jesus nos fala que não devemos chamar a ninguém de pai, ele não está se referindo ao pai de sangue ou ao pai adotivo. Ele está se referindo a uma atitude de quem coloca o outro acima de Deus, de quem coloca uma pessoa acima do Criador. E Jesus continua dizendo: não deixeis que vos chamem de guias, um só é o vosso guia. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É preciso se humilhar diante de Deus, pedir perdão. Não é fácil. Buscar uma confissão não é fácil. Reconhecer que somos pecadores também não é. É preciso quebrar o nosso orgulho para renascer um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.